Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a Terceira Ordem Mundial que nós começamos na última aula, né? A gente tem que lembrar que a Terceira Ordem Mundial ela veio de um período após o fim da Guerra Fria. Lembra que na Guerra Fria, gente, a gente viu que o mundo ele era chamado de mundo bipolar, porque ele se dividia através de duas grandes potências, de um lado os Estados Unidos, que lideravam os capitalistas, e do outro a União Soviética, que lideravam os socialistas, né? Com o fim da Guerra Fria, né, o fim do socialismo, a queda da União Soviética, nós tivemos uma suposta vitória do capitalismo, vamos dizer assim, e o mundo passou a ser capitalista. Não tinha mais como dividir os países entre socialistas e capitalistas, porque a maioria tinha adotado o capitalismo. Então, uma nova forma de regionalizar foi criada, que é a divisão dos países de acordo com o seu desenvolvimento econômico. Com isso, se criou duas denominações. Uma denominação seriam os países desenvolvidos, que eram os países ricos, né, que apresentavam uma economia forte, com bom crescimento econômico, eles eram industrializados, tinham alta tecnologia e principalmente tinham uma ótima qualidade de vida. E do outro lado, nós tínhamos os chamados subdesenvolvidos, aqueles países que não eram industrializados ou eram poucos industrializados, que tinham vários problemas econômicos e sociais e eram muito dependentes dos países desenvolvidos. A partir dessa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, se criou a chamada divisão Norte-Sul. A divisão Norte-Sul, ela não utiliza a linha do Equador como base, né? Porque a gente sabe, a gente já estudou que a linha do Equador é o paralelo principal, ela que divide o planeta em Norte e Sul, né? A divisão Norte-Sul, ela acabou não utilizando a linha do Equador, se criou uma chamada linha sinuosa. O que é uma linha sinuosa? Uma linha cheia de curvas, como vocês estão vendo aqui. E essa linha, ela dividiu os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. No lado norte, tudo que ficasse acima dessa linha sinuosa, que a gente pode observar que estão em verde aqui no vídeo, ficavam os países desenvolvidos. Ao sul dessa linha, em rosa, ficavam os países subdesenvolvidos, né? Vocês podem perceber que ela faz uma imensidão de curvas, né, entre os continentes. E os hemisférios divididos pelo Equador, eles não são levados em consideração. Porque, por exemplo, nós temos países que são do hemisfério sul, como a Austrália, que aparece na divisão Norte-Sul dentro da porção norte, porque a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, elas são desenvolvidas. E nós temos países que estão no hemisfério norte, como por exemplo o México, os países da América Central, parte dos países da África, da Ásia, que estão acima do Equador, ou seja, ficam no hemisfério norte, mas na divisão norte-sul eles ficaram no sul porque eles eram subdesenvolvidos. Essa divisão, ela por muito tempo ela foi utilizada, mas ela começou a apresentar problemas. Quais eram os problemas? Nós tínhamos alguns países, que são esses países listrados aqui ó, no mapa, né? Que entre eles está o Brasil, que esses países não se encaixavam nessa divisão, porque eles tinham uma boa economia, são países industrializados, mas eles têm vários problemas sociais. Então, eles tinham características econômicas de um país próximo a um país desenvolvido, então deveria estar no norte, mas as características sociais da população encaixam eles no sul. Então, esses países que estão listados aqui, eles acabaram ficando no meio dessa divisão, que são os chamados países emergentes, que não são nem desenvolvidos e nem subdesenvolvidos. Tá? Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos ver o que aconteceu após a divisão Norte-Sul com a criação desses países emergentes. Eu deixei hoje para vocês um textinho sobre os países emergentes, onde vocês vão colocar no caderno, vão responder as atividades e na próxima aula eu vou deixar mais um videozinho falando sobre os países emergentes e o que aconteceu após o Norte-Sul. Ok, gente? Obrigado, se cuidem, tchau, tchau.